Bem, jovem advogado, eu sempre procuro trazer exemplos de empresas porque elas estão fora do nosso mundo jurídico em termos de atuação mercadológica, de venda de produtos e serviços. Isso me ajuda a ter inspiração, a pegar ideias para poder implementar no escritório de advocacia da minha família. Veja, eu penso que isso também é uma boa ideia para você. Porque quando você acaba ficando sempre no mesmo mundo do direito, você acaba só tendo ideias do mundo do direito. E isso tem uma vantagem, mas tem uma desvantagem, porque criatividade, ela vem de quando você consegue unir coisas que aparentemente estão desconexas e você consegue juntar. O meu propósito nesse meu programa é exatamente esse. Eu não quero te ensinar a ser advogado. Eu quero trazer exemplos daquilo que funciona e eu vi funcionar, que eu implementei em grandes empresas que eu trabalhei, para você fazer a mesma coisa no seu escritório, adaptando essas ideias, adaptando essas técnicas. Então eu gosto de trazer exemplos como a Apple, como a Microsoft, porque elas trazem ideias que são ideias disruptivas, que você não consegue imaginar. Veja bem, a Microsoft, que eu acabei de falar, é uma empresa, nas palavras do seu próprio fundador, que jamais fará previsão. Aliás, hoje, o próprio Jobs, ele já está atuando no empreendedorismo social. Ele criou lá uma fundação em que eles procuram desenvolver trabalhos de saneamento na África, de vacina, para combater a poliomielite. Eu queria dar, inclusive, aqui uma impressão minha. Eu não vejo como nenhum grande empreendedor de sucesso, quando você vai estudar a história dele, você vê que ele, de fato, ele nunca se ateve a uma área específica. Tanto na história do Gates como na história do Jobs, você vê que eles tinham em mente essa estratégia semi-coerente. O Jobs, inclusive, quando morreu, pouca gente sabe, ele era um dos acionistas, dos maiores acionistas da Disney. Porque quando ele saiu da Apple, ele criou uma empresa que depois a Disney comprou para poder fazer o desenho do Toy Story, o primeiro desenho totalmente criado em computadores. Bem, a Microsoft também é uma estratégia semi-coerente que ela adota, porque ela é imprevisível. Às vezes ela imagina um ataque a um concorrente, como a American Online, mas depois ela abraça, faz parcerias. Um outro movimento muito famoso da Microsoft foi quando a Apple estava para deixar de existir e o Bill Gates estava sendo acusado de monopólio nos Estados Unidos, com 90% a 95% do mercado, sistemas operacionais de computadores pessoais. E o que foi que o Bill Gates disse? Eu, em vez de ter que ser obrigado em dividir a minha empresa, eu vou fazer o quê? Vou fortalecer um concorrente. E aí ele colocou dinheiro na Apple para a Apple conseguir se reerguer, sendo que depois a Apple passou a ser até a empresa maior de tecnologia. Mas essa corrida, ela sempre se alterna na primeira colocação. A estratégia da Microsoft é incontrolada, boa parte dos produtos foram desenvolvidos pelos escalões mais baixos de gerência, com as suas equipes. A estratégia é ineficaz também porque, às vezes, ela visa entrar em alguns mercados que depois ela sai. Ela entra e depois ela sai. Ela é proativa porque ela tem um dinamismo, ela faz parcerias. Inclusive, muita gente nem sabe, mas a Microsoft tem uma revista online, a Slate. E ela também
contínua, porque não é uma sacada grandiosa que eles dão em tempos em tempos. Não, pelo contrário, são pequenas iniciativas que vão se transformando numa grande estratégia. Veja aí o exemplo de 1993, quando ela, junto com a Marvel, criou um serviço online e também é diversificada. A Microsoft atua, inclusive, no mercado de videogames. Então, jovem advogado, pense nisso. Flexibilizar para se manter constantemente em mudança, se adaptando a um mercado que é acelerado e que é feroz em competição. E aí você vai se organizar, se estruturar no limiar do caos. Você mantém a sua empresa parcialmente estruturada para que ela tenha possibilidade para mudar de direção quando a mudança acontecer. Você tem que olhar no presente aquilo que você faz bem feito? Sim, mas você também aproveita o que deu certo no passado para aproveitar o que vai acontecer ainda no futuro. E não deixe a sua empresa ser levada pelo tempo. Não deixe a sua empresa ser controlada pelo tempo. Os eventos vão ocorrendo e ela simplesmente vai acompanhando os eventos. Alguém cria algo novo e o seu escritório vai atrás de imitar esse algo novo. Não. Seja um criador dessa mudança. Isso acontece com as grandes empresas. Você, jovem advogado, ainda não é um grande escritório, mas você pode se tornar um grande escritório. Então, o desafio, concluindo aqui essa aula sobre gerenciamento da mudança, o desafio fundamental é administrar a mudança. Ao mesmo tempo que você tem que ter inovação, você tem que ter execução. A inovação tem que ser interessante, tem que transformar o mercado, mas execução perfeita é o que vai garantir o bom resultado. E o que é vencer? Muita gente pensa que os grandes empreendedores, logo de cara, de iniciativa, eles deram certo. E não é assim. É difícil isso acontecer. O empreendedor, ele vai se construindo com o tempo. E na grande história dos grandes empreendedores, vencer é muito mais uma oportunidade de tomar iniciativa, se manter lá forte naquele propósito, se adaptar no que deu errado, para que depois você venha ter esse sucesso. E para finalizar essa minha apresentação, uma frase do Michael Dell, da empresa, de computadores Dell. A única constante no nosso ramo é que tudo muda. Temos que tirar vantagem da mudança e não deixar que ela tire vantagem de nós. Temos que antecipar ao jogo. É assim, jovem advogado, que eu termino essa pequena aula de como gerenciar a mudança no seu escritório de advocacia.